Bem, boa noite a todos. É com satisfação que nós recebemos você e sua família mais uma vez aqui entre nós. E de uma maneira especial, nós também saudamos a você que nos acompanha através da TV, o programa Viva na TV Novo Tempo. Se essa é a primeira vez que você está aqui entre nós, ou se assiste pela primeira vez, bem, essa é a Nova Semente, uma comunidade adventista do sétimo dia que existe para que juntos possamos, semana após semana, ter uma experiência real com Deus. Vencedores. Esse é o título da série de mensagens que iniciamos na última semana, e nela nós estamos buscando alguns paralelos na experiência de atletas olímpicos e a vida de cada um de nós. Então, vocês estão acompanhando as Olimpíadas de Londres? Que evento especial é esse, não é verdade? Centenas, milhares de atletas de diversas modalidades, com um único objetivo, um propósito: fazer o seu melhor para subir ali no degrau mais alto do pódio. A conquista de uma medalha olímpica, a medalha de ouro. Sempre ali repletos de histórias em que a vitória e o fracasso são divididos ali por uma tênue linha de separação. Os Jogos Olímpicos, eles trazem lições extraordinárias para a nossa vida. Para nós brasileiros sempre há esperança em algumas modalidades. Mas sem dúvida alguma nos resta aplaudir aqueles que competiram pelo nosso país, tentaram o seu melhor, mas nem todos foram bem-sucedidos. Ainda nós temos muito a crescer em diversas modalidades, principalmente porque os próximos Jogos Olímpicos serão aqui no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro. Mas parabéns a cada um daqueles que alcançaram o pódio olímpico, como por exemplo a judoca brasileira Sara Menezes, obteve a medalha de ouro na sua categoria do judô. E obviamente nós ficamos tristes ali por não ter tido a oportunidade de ver Cielo com medalha de ouro, mas parabenizamos tanto ele como os demais atletas que defenderam as cores do nosso Brasil. Em cada Jogos Olímpicos existem sempre situações inusitadas, momentos de grande alegria e ao mesmo tempo momentos de profunda decepção. Momentos que muitas vezes o que realmente importa é competir. Um desses exemplos foi de uma nadadora, uma jovem de 25 anos chamada Masempe Teku, do pequeno país de Lesoto, um paísinho pequeno na África. E essa nadadora, ela não entrou na prova dos 50 metros querendo liderar, nem pensando, quem sabe, em se classificar ou bater qualquer tipo de recorde. Apesar de ter uma forma física, poderíamos dizer assim, bem diferente das demais competidoras, ela demonstrou força de vontade ali dentro da piscina do Centro Aquático de Londres. E com um tempo de 42 segundos e 35 décimos, ela foi a última colocada da prova eliminatória, com o 73º lugar. O que é interessante é que a prova foi liderada por uma nadadora da Holanda, Ranomi Kromowojeko, com um tempo de 24 segundos e 51 décimos. Mais de 20 segundos de diferença. Mas Masempe não desistiu. Ela foi até o final. E foi também, queridos, na natação que o mundo ainda está boquiaberto com as conquistas de um jovem que é considerado fenomenal. Seu nome, Michael Phelps. Considerado um dos maiores atletas de todos os tempos. Já quebrou 37 recordes mundiais. E conquistou o maior número de medalhas de ouro, 8 em uma única Olimpíada, feito isso realizado nos Jogos de Pequim, na China, no ano de 2008. E agora, em Londres, ele obteve, exatamente no dia de hoje, a sua 22ª medalha olímpica, tornando-se o atleta com o maior número de medalhas na história dos Jogos Olímpicos. 2 medalhas de bronze, 2 medalhas de prata e 18 medalhas de ouro. Também, além disso, ele também tornou-se o primeiro nadador a conquistar o título olímpico 3 vezes consecutivas, na mesma especialidade, os 200 metros medley, a nível individual. Do ponto de vista esportivo, no campo da competição, sem dúvida alguma, ele se tornou um grande vencedor. Só que nós vivemos num mundo repleto de paradoxos. Alguns poucos, como o Michael Phelps, alcançam o sucesso que tanto almeja e aparentemente não possuem mais nada para conquistar. Só que muitos de nós vivemos na procura de uma razão para viver.
Um grande número de pessoas não encontra esperança para continuar, para prosseguir. Para outros, resta pouco tempo para encontrar o que ainda buscam. No entanto, invariavelmente, queridos, todos nós nos deparamos com importantes questões, perguntas profundas que trazem implicações para a nossa existência. Talvez você já as fez, como eu. Perguntas que trazem a nós questões importantes na nossa mente. Como, por exemplo, por que eu estou nesse mundo? O que vai ser da minha existência no futuro? Será que existe algo após a morte? Será que esse assunto, essa história sobre Deus é algo real, algo concreto? Será que é possível de fato, como você sempre afirma, pastor, ter uma experiência real com Ele? Será que nós podemos realmente encontrar as respostas para essas perguntas? Só há uma maneira de saber. E isso depende de uma decisão. Uma decisão que apenas você pode tomar. A decisão de aprender a depender de Deus. A decisão de conhecer de fato esse Deus. Só que essa dependência ela não vem de uma maneira tão simples como muitos imaginam. Pelo contrário, nesse mundo, na nossa jornada espiritual, na tentativa de ser um vencedor, na tentativa de vencer, muitas vezes quando nós tomamos a decisão de seguir a Deus, a decisão de trilhar nos caminhos, na orientação de Deus, nós nos surpreendemos. Porque muitas vezes temos a impressão de que os nossos problemas, as nossas dificuldades aumentam quando tomamos exatamente essa decisão. Não sei se você já se sentiu assim. Parece que as nossas provações crescem. Ouça com atenção aquilo que nós encontramos no pequeno livro de Tiago, que está no Novo Testamento. Considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Percebem? A Bíblia fala sobre a prova da fé. E que depois de aprovado, receberemos a recompensa. Em outras palavras, nossos problemas e dificuldades são provas. A palavra de Deus nos diz que essas dificuldades são testes que visam desenvolver a minha, a nossa fé. Consequentemente, a nossa vida espiritual. Dos meus 44 anos de vida, eu passei 22 deles em uma sala de aula, estudando. E durante todos esses anos eu perdi a conta da quantidade de provas que eu já fiz. Mas uma coisa é certa, eu aprendi durante esses anos que é de suma importância você estar bem preparado quando você tem que enfrentar uma prova. E algumas vezes, pela falta de preparo, eu passei apuros desnecessários. Não sei se você se lembra daquele tipo de professor que adora fazer pegadinha em provas. Eles dizem que vão pedir uma coisa, te insinuam num caminho, mas na realidade pedem outra completamente diferente. Eles existem, só que Deus não age assim. As provas que Deus permite na nossa vida, Deus próprio, Ele indica antecipadamente como elas serão. Deus nos diz em sua palavra que tipo de provas nós podemos esperar. Só que Ele não nos diz quando elas aparecerão. Se você deseja ser um vencedor na prova da vida, entre as provas que Deus permite que surjam no seu caminho, existem pelo menos 4 que eu gostaria de mencionar a vocês nesse momento, nesse início de noite. São questões relacionadas com mudanças que não esperamos, promessas que não se cumprem quando nós desejamos, problemas que aparentemente são impossíveis de serem superados e tragédias que não fazem qualquer sentido na nossa existência. E na sua vida, queridos, tenho uma certeza, invariavelmente, cada um de vocês experimentará cada uma dessas circunstâncias, todas essas provas, porque elas virão. Isso é um fato. Disso você pode ter certeza. E para entendermos melhor essa realidade, eu gostaria de compartilhar com vocês nesse momento um exemplo real. A história de um homem que podemos ler a respeito da sua vida,
Um homem que viveu cada uma dessas provas, mas que ao final ele saiu-se vencedor. O nome desse homem? Abraão. Sua experiência? Repleta de provações. Mas no final ele ficou conhecido como o pai da fé. Por quê? Você entenderá. Vamos ao primeiro tipo de prova que nós encontramos na experiência de Abraão e na experiência de cada um de nós. As provas da vida humana. Mudanças que não esperamos. Deus trouxe à vida de Abraão uma enorme, uma inesperada mudança quando ele disse a Abraão que ele deveria passar por uma mudança radical. Sair ali da sua terra, Ur dos Caldeus, e ir em direção a um lugar que ele sequer conhecia. O relato bíblico traz a nós essa experiência da seguinte forma. Acompanhe comigo a leitura no telão. Então o Senhor disse a Abraão: saia da tua terra, do meio dos teus parentes, da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Em outras palavras, o que Deus disse para Abraão foi mais ou menos o seguinte: Abraão, faça as malas, vá para o aeroporto, pega ali a fila do check-in. Quando a moça te perguntar para onde o senhor está embarcando, você diz: não faço ideia. Estou aguardando Deus me mostrar. Para onde eu vou, Senhor? Não se preocupe, Abraão, eu vou te mostrar. Você vai receber a minha bênção. Você será famoso. Você será uma bênção para outras pessoas. E a Bíblia continua, falando a respeito da experiência de Abraão em meio a essa mudança, dizendo: pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Ele não fazia ideia a respeito do caminho que Deus estava dirigindo a sua vida. Deus pediu que Abraão fizesse uma mudança repentina, uma mudança inesperada. Deus pediu para que ele se mudasse com toda a sua família para um lugar que ele não fazia a mínima ideia onde ficava. E muitos de nós passamos por esse tipo de prova. Essa é a prova conhecida como a prova do onde. Onde Deus quer que eu vá com a minha vida. Onde Ele deseja, por exemplo, que eu trabalhe. Onde Ele deseja que eu more. Onde eu devo estudar. Passar por essa prova, queridos, de maneira apropriada, não seria um grande problema para Abraão, exceto por 3 coisinhas. Primeiro, quando Deus chamou Abraão para sair ali da sua cidade, da sua terra, em direção a um lugar que ele nunca havia visto antes, Abraão tinha 75 anos de vida. Abraão já estava pronto para se aposentar. Abraão estava prontinho ali para receber o auxílio do INSS. Quando Deus diz a ele que a grande aventura da vida dele sequer havia começado. Além disso, um segundo probleminha é que Abraão era um homem muito rico. Abraão tinha muitos bens materiais, fazenda, gado, carroça do ano, funcionários. Só que naquele tempo não havia companhia de mudança como hoje. Portanto, mudar de endereço, principalmente para um outro país, era uma tremenda dor de cabeça. Mas o maior problema nessa mudança inesperada, era que Deus simplesmente não disse para Abraão onde ele estava indo. Ele somente mencionou a ele: Abraão, vai andando. Vai andando que o caminho eu te mostro, eu vou te mostrar. Será que você consegue imaginar Abraão dizendo: Senhor, por onde é que a gente está indo, hein? Eu te mostrarei, meu filho. Mas Senhor, quanto tempo leva? Eu te mostrarei, meu filho. Mas como é que eu vou saber que eu cheguei? Eu te mostrarei. Então, você iria? Você aceitaria o convite se fosse feito a você? E aqui, queridos, vai a primeira lição que eu gostaria de deixar com cada um de vocês nesse momento, nessa noite. A primeira lição que nós precisamos atender aqui na jornada da sua vida. Se você deseja ser um vencedor, siga a orientação de Deus mesmo quando você não sabe onde é o destino final. Alguns de vocês estão vivendo, quem sabe, nesse momento, uma situação bem parecida.
Quem sabe você está quase pronto para uma mudança inesperada, repentina na sua jornada. Você sabe que não pode continuar onde está nesse momento. Você precisa de uma mudança, mas não sabe para onde ir. Um novo emprego, talvez, uma nova situação, uma nova oportunidade. Esse é o onde da sua vida, da nossa vida. E aquele que realmente busca seguir a direção de Deus, precisa confiar mesmo quando não sabe para onde ir. Deus diz, eu te mostrarei. E você começa a andar. Já o segundo tipo de prova, é o tipo de prova, queridos, que envolve promessas que não se cumprem quando nós desejamos. Essa já é a prova que é centrada em uma outra pergunta. Quando? No livro de Hebreus, Paulo continua expondo ali a experiência de Abraão da seguinte forma. Pela fé, peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Vocês percebem aqui os termos? Terra prometida, promessa. Essas são palavras importantes, pois se você deseja vencer vivendo pela fé, você precisa basear sua vida em grandes promessas e não em grandes explicações. O grande problema conosco é que sempre nós queremos uma explicação para tudo. Por que você está agindo assim? Hein? Quando é que isso vai mudar? Como é que eu vou superar essa situação? Qual que é o propósito de tudo isso? Só que Deus, meus queridos, Deus deseja que você e eu vivamos pela fé. Portanto, algumas vezes Ele vai pedir algumas coisas a nós sem dar muita explicação. Abraão saiu em direção ali à promessa, pois Deus havia dito que lhe daria a terra prometida. Ele teve que passar por uma mudança inesperada, mas em seguida Abraão teve que passar pela promessa que foi sendo adiada, cada vez por um período mais à frente. Porque logo após ele ter obedecido inicialmente a Deus, Abraão precisou esperar, e muito, até o momento que ele viu o cumprimento da promessa. A Bíblia afirma que Abraão viveu, acabamos de ler, em tendas. E não somente ele, mas como também lemos, Isaque, seu filho, Jacó, seu neto, continuaram vivendo em tendas. Isso significa que mesmo depois de Abraão ter mudado para um lugar que Deus prometera, por 3 gerações, ele e sua família, eles continuaram vivendo em tendas, sem se estabelecer de maneira plena ali na terra prometida. 3 gerações esperando pelo cumprimento da promessa. Nós podemos até imaginar, quem sabe, as mulheres de cada um deles reclamando: Abraão, escuta, meu querido, quando é que a gente vai ter uma casa de verdade, hein? Quando é que nós vamos parar de viver nessas barracas aqui no nosso apartamento? Quando é que nós vamos ter uma vida decente, sem precisar viver nessas coisas? Todos eles ali aguardando o cumprimento da promessa. Não sei quanto a você, mas é sempre muito mais fácil para mim lidar, por exemplo, com uma prova quando eu sei que o fim dela se aproxima. Só que os problemas mais difíceis são aqueles que parecem que não têm fim. Aquelas dificuldades que nos dão aquele tipo de sensação de que vão durar para sempre. E diante delas nós temos que aprender a esperar. 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 E nós perguntamos para Deus: Senhor, quando? Quando é que esse problema vai ser resolvido de uma vez por todas? Senhor, quando é que eu vou ter paz na minha vida? Essas são provas difíceis para nós, queridos. E as respostas adiadas às nossas súplicas, às nossas orações. O aparente não cumprimento de uma promessa, que não acontece no momento que a gente sonha, no momento que nós desejamos. Só que mesmo assim Abraão não desistiu. Abraão nunca voltou para Ur dos Caldeus, sua terra natal. Ele ali prosseguiu sua jornada. E aqui, queridos, vai a segunda lição para nós.
na jornada da sua vida. Se você deseja realmente ser um vencedor, espere pelo tempo de Deus, mesmo quando você não sabe quando a promessa será cumprida. Quantos de nós estamos aí passando pela prova do quando, agora mesmo, nesse momento? Você que nos assiste, você que está aqui. Quando é que eu vou encontrar o companheiro ideal para a minha vida? Senhor, quando é que meu casamento vai mudar para melhor? Quando é que eu vou ser contratado de novo? Quando é que finalmente nós vamos ter um bebê? Quando é que os meus filhos vão mudar de comportamento? Quando é que eu vou alcançar sucesso profissional? Quando é que a minha comunidade vai me entender? O que você está esperando receber de Deus, mas ainda não aconteceu, né? Isso é uma prova, um teste. O segundo tipo de provação. A primeira é aquela centrada no onde, a prova do onde. Deus, onde o Senhor quer que eu vá? Já o segundo tipo de prova é aquela centrada no quando. Quando é que as coisas de fato vão acontecer na minha vida? Provas, testes. Deus está colocando situações na nossa vida para que possamos ser testados, provados. Deus sempre nos leva, queridos, para a sala de espera da nossa vida, através das experiências, a nossa jornada nesse mundo. Lembre-se, Noé esperou 120 anos antes que chovesse. Moisés esperou 80 anos antes de ver a distância a terra prometida. Muitos atletas, eles esperam uma vida inteira para competir uma prova, uma oportunidade. E só conseguem a vitória se não desistirem antes. Onde? Quando? Mas há um terceiro tipo de prova. Uma prova ainda mais difícil. E esta é a prova relacionada, queridos, com os problemas que parecem impossíveis. Essas são as provas em que você e eu fazemos um outro tipo de pergunta. A pergunta, como? Em primeiro, onde? Depois, quando? Mas agora vem o como. Abraão, ele se mudou. Abraão, ele esperou. Mas a promessa era de que ele seria o pai de uma grande nação. Razão pela qual o seu nome foi mudado de Abrão, que significava pai exaltado, para Abraão, que significa exatamente pai de grandes nações. Só que havia apenas um probleminha aqui. Mesmo com 99 anos de idade, Abraão ainda não tinha recebido o filho prometido. E era algo meio complicado ali de se explicar. Quando ele tinha 75 anos, Deus o chamou. 12 anos depois, Abraão e a sua esposa Sara, em virtude dela ser estéril, não podia ter filhos, eles tentaram ali criar um plano para dar uma mãozinha para Deus. E Sara teve a brilhante ideia de utilizar ali uma barriga de aluguel. E ela pegou ali uma serva, chamada Agar, e ela deu essa serva a Abraão, a que ele tivesse uma filha com a serva. Só que a promessa era que Sara teria um filho. 13 anos se passaram após o nascimento dessa criança, Ismael, e nada de Sara ficar grávida. Agora Abraão já tinha 99 anos. Já era velho. Mas ele não tinha ainda perdido a esperança, mas não sabia como. Ouçam, o texto bíblico nos diz o seguinte: pela fé Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Quando Deus finalmente disse para Sara que ela ficaria grávida, Sara riu. Abraão riu. Ele já era velhinho. Sua mulher era estéril. Ela já tinha mais de 80 anos. E humanamente era impossível para os dois terem filhos. Mas aquilo que era impossível para o homem, era possível para Deus.
E então Deus transforma uma situação de impossibilidade em realidade. Queridos, quantas e quantas vezes na nossa vida nós nos deparamos com situações que nós pensamos, isso aqui é impossível. E são nesses momentos que nós nos deparamos com as provas da vida, que são centradas nessa pergunta: como? Senhor, como é que eu saio dessa agora? Como é que eu vou sustentar minha família? Desempregado? Como é que meu filho pode se livrar desse vício? Como é que eu vou mudar de atitude? Como é que eu posso mudar meu marido? Provas. E aqui, queridos, vai a terceira lição para nós. Na jornada da sua vida, se você deseja ser um vencedor, espere pelo milagre, mesmo quando você não sabe como ele poderá acontecer. A grande questão aqui é fé. A fé e dependência que Deus deseja que todos nós tenhamos na nossa vida. Mas finalmente nós chegamos, queridos, ao quarto tipo de prova. Na verdade, são essas provas as mais difíceis de todas. São aquelas provas relacionadas a tragédias que não fazem qualquer sentido. E foi essa prova mais difícil da vida, da experiência de Abraão. E são essas provas as mais difíceis que você vai ter na sua vida. E no caso de Abraão, envolveu exatamente o menino da promessa, seu filho Isaque, que nasceu quando ele tinha 100 anos de idade. Quando Isaque se tornou um jovenzinho, Deus aparece novamente a Abraão e Deus lhe diz: ouçam, tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Eu sei exatamente o que você está pensando nesse momento. Que tipo de Deus é esse? Eu já pensei o mesmo. Parece algo totalmente injusto, sem sentido. Fazer com que alguém esperasse 25 anos para o cumprimento de uma promessa que esse Deus fez, uma promessa que envolvia um filho, e agora, após poucos anos de alegria, esse mesmo Deus pede o filho em sacrifício. Que coisa estranha. Algo que não faz qualquer sentido para nós, mas não para Deus. Abraão, de certa forma, conhecia Deus. E Abraão imaginava que se esse Deus pôde lhe dar um filho, quando ele e a sua esposa já não mais podiam procriar, de alguma forma, Deus poderia, quem sabe, ressuscitar aquele filho querido. Mesmo assim, aquela seria uma tragédia sem sentido. E lá se foi Abraão. Mas tudo aquilo, queridos, era somente um teste, uma prova de fé àquele homem. Eu convido você a imaginar comigo o momento em que Abraão acorda naquela manhã, quem sabe de madrugada, acorda seu filho. Sara com o coração apertado. E lá tanto ele quanto Isaque se despedem da mãe. A tristeza no coração daquele pai. E começam a caminhar em direção a um monte. E ao chegarem ali à encosta do monte, Abraão pede com que os servos ficassem para trás e sobe somente ele e o filho. E ali pai e filho sobem o monte Moriá. No caminho, Isaque percebe que algo estranho estava acontecendo. Pai, eu vejo tudo aqui preparado para o sacrifício. Temos aqui a lenha, o cutelo. Mas cadê o animal, o cordeiro? E com o coração apertado, seu pai lhe diz: Deus proverá, filho, Deus proverá. E ao chegar o momento, Abraão tem que ser sincero e direto com Isaque e diz a ele exatamente o que estava acontecendo. Filho, eu tenho um amigo que fez uma promessa
E você é o cumprimento dessa promessa. Mas esse amigo, filho, esse amigo pediu a mim que eu o sacrificasse a ele. Isaac certamente poderia, bem mais jovem que seu pai, empurrar. Você está louco, pai? E sair correndo, não. Mas Isaac, muito provavelmente pelo exemplo do pai, ao ver a experiência daquele homem, Abraão, permite que seu pai o amarrasse. Abraão coloca Isaac sobre o altar. E naquele momento, queridos, em que ele tomou o cutelo em sua mão, ao levantar o cutelo, você pode ter uma certeza que na mente, no coração de Abraão, ele sacrificou o seu filho naquele instante. Mas o texto bíblico nos diz que, naquele exato momento, o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Queridos, ouçam com atenção. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho. O texto bíblico nos diz que pela fé, Abraão, ele ofereceu Isaque como sacrifício, pronto ali para sacrificar seu filho. Queridos, Abraão, naquele momento, não sabia que tudo aquilo era uma prova. Ele estava pronto para sacrificar seu filho. E aqui, queridos, vai a quarta e última lição para nós hoje. A jornada da sua vida. Se você deseja de fato ser um vencedor, confie em Deus, mesmo quando você não entende o porquê. E as provas dessa natureza, que envolvem tragédias que aparentemente não fazem qualquer sentido para a nossa vida, nos levam a essa pergunta: por quê? E alguns de vocês podem estar passando exatamente por esse tipo de prova agora mesmo na sua mente. Por quê? Por quê, Senhor? Por que meu casamento terminou assim? Por que eu estou com essa doença? Por que eu estou passando por tanta dificuldade financeira? Por quê? Por que, Senhor? Porque você permitiu que a minha filha morresse. E aqui, queridos, mais uma vez Deus deseja que nós construamos a nossa vida sobre as suas promessas e não sobre explicações. Porque muitas delas não fazem qualquer sentido aparente para nós. Por quê? Essa é a pergunta que muitas vezes nós não encontramos as respostas como nós desejamos. Invariavelmente, queridos, cada um de nós passa por uma dessas provas na nossa vida. Você e eu seremos testados. Muito provavelmente, você e eu estamos sendo testados agora mesmo. E na realidade não há nada de errado em perguntar para Deus: Senhor, onde? Ou quem sabe, Senhor, quando? Muito menos perguntar a Ele como ou por quê. Não há nada de errado em fazer essas perguntas, porque Abraão as fez. Mas a grande prova da sua fé acontece quando aparentemente Deus não responde ao seu quando, onde, como ou porquê. Porque se você pudesse responder a todo o onde, quando, como e porquês da sua vida,
você não precisaria de fé. Só que Deus deseja que você e eu vivamos pela fé. E isso significa, queridos, confiar em suas promessas e não ficar na espera de explicações. Significa uma decisão de conhecer a esse Deus. E mesmo em meio ao sofrimento, dor e dúvida, mesmo quando você e eu não enxergamos, tomar decisão e seguir o seu caminho. Quando olho pra mim, em quem eu me tornei, vejo tudo o que fiz, o quanto eu errei. Mesmo assim você me ama. Eu tentei cuidar de mim, tomar minhas decisões, seguir minhas próprias leis, sem pensar no amanhã. Ainda assim você me ama. Eu quero viver e confiar. Estou aqui, não quero mais fugir. Eu vou buscar e não vou parar até te encontrar, até sentir o teu abraço, até poder te tocar, te Tantas vezes eu sofri por não te entender. Como te seguir se não consigo ver? Hoje eu sei, você me ama e eu quero viver e confiar. Estou aqui, não quero mais fugir. Eu vou buscar e não vou parar até te encontrar, até sentir o teu abraço, até poder te tocar. Tudo que eu sempre quis, encontrar a direção. Não existe vida sem você. O caminho a seguir, a verdade a encontrar. Não existe vida sem você. Estou aqui, não quero mais fugir. Eu vou buscar e não vou parar até te encontrar, até sentir o teu abraço. Estou aqui, não quero mais fugir. Eu vou buscar e não vou parar até te encontrar, até sentir o teu abraço, até poder te tocar, até poder te abraçar.
Quando nós fazemos uma prova na escola, o segredo para ir bem é saber todas as respostas. Só que o segredo para passar as provas de Deus é estar ciente de que você nunca saberá todas as respostas, mas sim que você confia nele. É assim que você passa no teste de Deus. É assim que nós passamos nas provas que Ele coloca na nossa vida. E qual dessas 4 provas você está passando nesse exato momento? Hein? Uma mudança inesperada. Onde? Uma promessa que não se cumpre. Quando? Um milagre impossível. Como? Ou quem sabe uma tragédia sem sentido. Por quê? Qual é como será a sua reação diante das provas da vida? Você seguirá a direção de Deus sem saber para onde? Você confiará no tempo de Deus sem saber quando? Você esperará pelo milagre de Deus sem saber como? Você acreditará no propósito de Deus sem saber o porquê? Mas você pode estar pensando, mas será que eu posso realmente confiar em Deus? Queridos, nunca se esqueçam. Pai e filho subiram um monte Moriá. Anos depois, pai e filho subiram o monte Calvário. E essa é a prova, a certeza de que você e eu podemos confiar plenamente em Deus. Pois sua palavra nos diz que aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Se você assim viver, como viveu Abraão, você passará na prova final. E Abraão ficou conhecido como o pai da fé. Ele viveu uma experiência de fé. E nunca se esqueça, na jornada da sua vida, se você deseja ser um vencedor, você terá que ter uma experiência real de fé com Deus. Então, é esse o seu desejo? É essa a sua escolha? Nunca se esqueça. Se você quer ser um vencedor, você precisa ter uma experiência real de fé com Ele. Pai querido, Senhor, quantas e quantas vezes na nossa experiência, em nossa jornada nessa terra, cada um de nós se depara com as mesmas questões. Onde? Quando? Como? Por quê? Bom Deus, ajuda-nos aqui. Possamos te conhecer de tal forma que a nossa fé possa, Pai querido, crescer de tal maneira que possamos, mesmo quando não encontramos respostas a cada uma das nossas questões, possamos de maneira plena confiar em Ti. Bom Deus, de uma maneira especial a cada pessoa que aqui se encontra nesse local, a cada uma daquelas que estão nos assistindo nesse momento. Suplico, Pai, que Tu possas, em Tua misericórdia, colocar Tua mão sobre elas. Tu sabes, Tu conheces, Senhor, o momento que estão vivendo. Quem sabe as provas, tentações, dificuldades que estão passando. Mas rogo a Ti, Senhor, que em Tua misericórdia Tu possas guiá-los. Que mesmo quando não vêm, mesmo quando não entendem de maneira completa, que possam confiar e depender completamente de Ti. Pai eterno, toma-nos em Tuas mãos e ajuda-nos a que cada um de nós possa ser
com fé em Ti, um verdadeiro vencedor. Isso te suplicamos em nome daquele que veio a essa terra dar sua vida por nós, aquele que venceu, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.